Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre suas vidas. Nesta segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 22 de maio do ano 2023. Nós estamos aqui novamente para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Últimos dias não estivemos fazendo a nossa programação devido a que tivemos um problema com o rompimento da fibra ótica que vem para cá da internet. Então ficamos praticamente um dia e meio sem internet e por essa razão então não estivemos estes últimos dias, a não ser sábado e domingo, que nós não temos programação. E o nosso último vídeo foi meio cortado, teve alguns percances, alguns problemas, então hoje nós vamos estar repetindo a mensagem do último dia que nós estivemos aqui com vocês, que foi na quinta-feira. Quinta-feira foi o último dia que nós estivemos aqui fazendo a nossa programação. Amados e queridos irmãos, sou o pastor Juan e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo, como Vindos do Pai, é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples e clara para que você possa entender e compreendê-la. Estudando a palavra de Deus, nós aprofundando no que dizem as Escrituras, esquadrinhando cada versículo, cada frase, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, esquadrinhando tudo o que nós encontramos na palavra de Deus, para que nós possamos ter o entendimento real e verdadeiro da palavra de Deus e qual é o seu verdadeiro significado para nossas vidas, para que nós possamos crescer espiritualmente e para que não venhamos ser enganados facilmente por lobos vestidos de cordeiro. Hebreus, capítulo número 11. Hebreus, capítulo número 11. A Epístola dos Hebreus é uma epístola que não se sabe, na realidade, quem a escreveu. Ela está ali antes de Tiago, está no finalzinho, depois da última epístola do apóstolo Paulo. Alguns dizem que pode ser uma epístola do apóstolo Paulo, outros dizem que não, que pode ser de Apolos. Enfim, há muitas controvérsias de quem poderia ter escrito esta epístola. O que nós temos como certo, como real e verdadeiro, é que não sabemos quem escreveu a epístola aos Hebreus. Agora, esta epístola tem muito para nós. Por exemplo, capítulo 11, versículo número 1, ela vem nos dar uma definição certeira, verdadeira, do que é a fé. Sabe, quando nós falamos de fé, muitas vezes as pessoas até têm uma fé, mas sua fé pode estar mal direcionada. Sua fé não é no verdadeiro Deus, não é no Deus da Bíblia. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar em Romanos, capítulo número 10, versículo número 17, ela vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aí nós temos o segredo, o ensinamento, ou a direção, como você queira chamá-lo, de como nós devemos de fazer para poder ter fé. Fé em quem? Fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Se nós vamos ver os milagres do Senhor Jesus,
os milagres da igreja primitiva sempre aconteceram depois da pessoa que estava precisando daquele milagre, ela ter ouvido uma palavra. E vamos ver que sempre Jesus vai dizer: tua fé salvou, tua fé te curou, tua fé te libertou, tua fé. O Senhor não vai dizer: eu te curei. Carla, bom dia ali na cidade de Gramado, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. Não é o Senhor não vai dizer eu te curei, Ele vai dizer tua fé te curou. Isso nós vamos encontrar como uma constante na palavra do Senhor. Logo vamos para o livro de Atos, que é o início, a história da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando começou, como surgiu, nós vamos encontrar tudo isso no livro de Atos. E vamos encontrar ali alguns milagres que vão acontecer. Agora, todos esses milagres que vão acontecerem no livro de Atos, nós vamos encontrar também que os apóstolos, eles não vão dizerem eu estou te curando. É no nome de Jesus, levanta-te e anda. Por exemplo, falou Pedro e João para aquele homem coxo que estava sentado na porta chamada Formosa do templo. Eles primeiro chamaram a atenção daquele homem. Se nós lemos o texto bíblico no livro de Atos, nós vamos encontrar que Pedro disse para ele: olha para mim. E aquele homem vai olhar para Pedro. Logo Pedro vai dizer: levanta-te e anda. E ele acreditou naquela palavra. Ele acreditou na palavra. E aquela palavra, dita por o apóstolo Pedro, despertou naquele homem a fé. A fé. E a fé, então, veio trazer a cura daquele homem. Então, Hebreus, escrevendo sobre a fé, para dizer, o capítulo número 11 de Hebreus, é um capítulo que vai falar sobre os heróis da fé. E é isso que nós vamos estar fazendo a partir de hoje. Vamos fazer uma série sobre os heróis da fé. Mas para entender bem isso, primeiro nós temos que entender o que é fé. Como nós podemos adquirir fé? A fé direcionada para quem, para onde e de que maneira vamos direcionar a nossa fé. A palavra de Deus vai dizer que a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas que não são vistas. Isso é uma definição de fé na palavra do Senhor. Uma definição de fé que está nos dando, inspirado pelo Espírito Santo, o escritor da Epístola aos Hebreus. Ele está nos dando uma definição dessa fé. Outras traduções vão dizer: a fé é a certeza, é a convicção das coisas que nós estamos esperando, mas que ainda não se veem ou que ainda não temos na nossa mão. Isso é fé. E a palavra de Deus nos ensina a viver pela fé. Porque nós não enxergamos a Deus, mas acreditamos pela fé de que Ele existe e de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está aqui em Hebreus, capítulo 11, verso número 6. E a palavra de Deus vai começar dizendo, no versículo número 6 de Hebreus, vai dizer, porém, sem fé é impossível agradar a Deus. É engraçado que às vezes algumas pessoas dizem, eu tenho uma grande fé em Deus, mas não conhecem a palavra de Deus, não ouvem a palavra de Deus. Então, como podem adquirir fé? Se Romanos 10:17, que já falamos, está dizendo que para poder adquirir fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus, não vai existir fé.
Por que é necessário que nós venhamos ouvir a palavra? Porque a palavra, ela mexe com o nosso espírito. Falar é algo espiritual. Falar é algo totalmente espiritual. Quando Deus formou ao homem, a palavra de Deus vai dizer no Gênesis que Deus soprou sobre ele fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? É o Espírito do Senhor que foi colocado no ser humano. E através do Espírito é que as pessoas têm a capacidade de falar. Vamos lembrar que, uma certa oportunidade, Jesus repreendeu um demônio dizendo da seguinte maneira: espírito surdo e mudo, sai desse jovem. Então falar é algo espiritual. Então a palavra, ela vai mexer com o nosso espírito. A palavra de Deus, quando nós ouvimos, ela tem que tocar no nosso espírito e não na nossa alma. Porque se a palavra de Deus, ela mexer somente com a nossa alma, ela está mexendo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E tem muitas pessoas por aí que até acreditam piamente no Senhor, são pessoas simples, porém que não têm conhecimento da palavra de Deus, porque também não se preocupam em lerem a palavra de Deus. Também não se preocupam em ouvirem a palavra de Deus. E hoje, nos nossos dias, nós estamos correndo também um certo risco de ouvir muitas palavras adulteradas. Ouvimos palavra adulterada? Claro que sim. Claro que sim. A diário se está ouvindo palavras adulteradas, seja na televisão, nas redes sociais, na rádio, porque tem se levantado, como consequência de que estamos vivendo nos últimos tempos, tem se levantado um espírito de apostasia muito grande no meio da igreja. Então, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, homens corruptos, amadores de si mesmos, têm se levantado e estão usando o evangelho como uma forma deles ganharem dinheiro. Isso nós não podemos ignorar. E tem grandes denominações, são milhares e milhares de pessoas que participam dessas denominações e que estão ouvindo mentiras a respeito à palavra de Deus. Estão sendo enganados. Nós não vamos pregar nada além da palavra de Deus. Prosperar, Deus pode prosperar, claro que sim, à medida que nós caminhemos com Ele. Sabe, Jesus disse em Mateus capítulo 6, 33, está escrito, está registrado, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré quem falou isto. Ele disse: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É algo simples, é algo claro que nos ensinou o Senhor Jesus. Devemos de buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Primeiramente Deus. Primeiramente nós aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é um galardão? Um galardão é uma recompensa. É uma recompensa. Isso é um galardão. Então nós vamos receber de Deus aquilo que nós estamos necessitando. Não podemos inverter o versículo. E primeiro as coisas e depois Deus. Às vezes nós vemos as pessoas querendo negociar com Deus. Querendo negociar com o Senhor, hasta poderíamos falar uma certa chantagem com o Senhor. Senhor, se tu faz isto na minha vida, eu vou te servir.
E algumas até vêm e dizem, Senhor, se tu fizer isto na minha vida, eu vou me batizar. E até depois recebem alguma coisa, se é de Deus ou não, não sei. Mas o que eu sim sei é que não cumprem os seus votos. Aquilo que prometeram, aquilo que fizeram um voto, e muitas vezes dentro da casa de Deus. Largamos a palavra, mas depois não cumprimos a palavra da qual nós falamos no que respeita a Deus. Então, meu amado, como vamos adquirir fé? Já falamos, através de ouvir a palavra de Deus. É engraçado que algumas pessoas dizem, eu tenho uma grande fé em Deus. E Jesus nos disse o seguinte, nos ensinou o seguinte, que se algum de nós tiver fé como um grão de mostarda, nós diríamos ao monte, levanta-te do teu lugar e vai para o mar, e isso aconteceria. Então nós não temos uma grande fé, nem sequer como um grão de mostarda. Se algum de vós tiver fé como um grão de mostarda, disse o Senhor, que é a semente mais pequena de todas as espécies, como é possível que nós possamos dizer que temos uma grande fé? As pessoas buscam o que hoje? Buscam orações de poder. Buscam orações de poder. É isso que elas estão buscando. Uma oração forte, que é também o que se está vendendo hoje através da internet. E muitas pessoas, às vezes, se comunicam com nós e pedem orações fortes. Que nós mande orações fortes para que elas possam fazer na sua casa. Não é assim que funciona, meu amigo. Não é assim que funciona, meu irmão. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que ouve orações de homens fracos e pecaminosos. Homens cheios de defeitos, sem perfeição alguma. Estamos caminho à perfeição. Cada dia que passa, vamos nós aperfeiçoando, mas não somos perfeitos. Cuidado com aqueles que vêm oferecendo orações poderosas, orações fortes. Beba o copo com água. Estão distorcionando a sua fé. Estão distorcionando a sua fé. Alguns colocam a sua fé num copo com água. Outros colocam a sua fé no óleo ungido. Isto tem se tornado um grande comércio. O que nos ensina Tiago? Olhe bem, para você entender o significado, mas antes vamos à água. Onde está na Bíblia, onde está escrito na palavra do Senhor, de que depois da oração, nós devemos de tomar um copo com água. Onde está escrito isso? Se você encontrar um versículo bíblico, ou uma palavrinha que diga, depois de orar, bebe um copo com água, eu acreditaria. Mas não está na palavra do Senhor. Lamento muito se você tem essa prática. Pastor, pastora, evangelista, meu irmão, lamento muito. Se você tem essa prática, deixe de fazer. Deixe-a de lado. Porque você está ensinando o mal às suas ovelhas. Você está direcionando a fé dessas pessoas para um copo com água. Você pode concordar ou não comigo, mas a verdade é que na palavra de Deus não nos fala absolutamente nada sobre o copo com água. Ou fala? Você tem alguma base bíblica para fazer isso? Alguns se justificam.
porque diz que pela palavra e oração todas as coisas são santificadas. Cuidado, que através desses versículos muitos se escondam detrás deles para poder negociar com você até um óleo ungido. Temos criado amuletos, como uma das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha criado amuletos, porque em Sardes todo mundo usava uma pedra pendurada no seu pescoço para espantar os maus espíritos. Então, muitos membros da igreja ali também chegavam até ela com aquelas pedras penduradas no seu pescoço. Amuletos. Amuletos, como estão sendo vendidos ou negociados nos dias de hoje, onde a fé está sendo direcionada para um copo com água, para uma colher de farinha, para uma colher de sal e por aí vai indo. Cuidado com isso, porque além de direcionar a sua fé para um copo com água, para sal, para farinha, para a vassoura, para a caneta, para o óleo, para isto e para aquilo, também estão metendo a mão no seu bolso. Se você não percebeu ainda isto, e você passa a perceber a partir de hoje, saia desse lugar e procure um lugar onde se pregue a palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira que não acrescentem, que não tirem absolutamente nada da palavra de Deus. Nós não necessitamos de nenhum incentivo para a fé, pois a própria palavra de Deus está nos dizendo que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, com isso, nos basta. Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele disse ali, consumado é. Tudo está feito. A partir de agora, somente pela fé, nós temos que tomar posse. Não necessitamos de nenhuma ajuda para estimular a nossa fé. Para isso, nós temos o Espírito Santo de Deus. Que é o que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos consola. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá discernimento. Então, é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que anelhar. Ter discernimento, ter sabedoria da palavra do Senhor. Mas para que isto venha acontecer, eu recomendo a você uma leitura bíblica diária. Vá conhecendo a palavra de Deus, que ao mesmo tempo você vai ir conhecendo ao Deus a quem você serve. Se não conhecemos a palavra de Deus, não podemos conhecer ao Deus ao qual nós servimos. Quando nós lemos a palavra de Deus, e se nós lemos a palavra de Deus em voz alta, nós estamos lendo e estamos ouvindo. Então isso vai estar produzindo o que no nosso espírito? Vai estar produzindo a fé. A fé. Falamos um pouquinho sobre o óleo. Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai nos dizer o seguinte. Vamos ver se encontramos rapidamente aqui para compartilhar com você. A palavra de Deus vai nos dizer que se nós estamos enfermos ou aflitos, nós vamos chamar aos anciãos da igreja. Veja o que diz. Está alguém entre vós aflito? Noutras tradições diz enfermo. Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Que diz a palavra de Deus, está nos dizendo que se alguém entre vós está doente, enfermo,
chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículo 15 do capítulo 5 de Tiago diz: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Não é o óleo, é a oração da fé que vai salvar, que vai curar aquele enfermo. Então, se eu não tenho óleo, eu não posso orar. Se eu não tenho óleo, eu não posso clamar. Bom dia, nosso irmão Janderson Luiz, da cidade de Alegrete. Se eu não tenho óleo, eu não posso orar. Sabe, tem se dado um uso indevido do óleo. Eu conheço pessoas que até bebem do óleo supostamente ungido. Bebem esse óleo. Vão sair e, em vez de fazerem uma oração ao Senhor, para pedir a proteção, a guarda de Deus sobre suas vidas, eles se ungem. Você coloca um óleo por todo o corpo e sai. Andam com aquele frasquinho de óleo na sua bolsa, no seu bolso, enfim, andam com ele para todo lado. E sua fé está no óleo e não está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como outros. Tem pessoas que têm sua fé num manto, outras têm sua fé numa toalha, que tem o suor ou o sangue de algum apóstolo, suposto apóstolo por aí que anda pregando o evangelho falso. E por aí vai indo. Tantas coisas, tantos elementos que as pessoas colocam acima de Deus. Colocam acima de Deus. Quando, na realidade, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que nós estamos esperando, mas ainda não a vemos. Então nós tomamos posse daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor pela fé. Eu vou tomar posse da minha cura, mas o síntoma está aí, mas eu estou acreditando de que Deus vai me curar. Tenho colocado minha fé em ação. Deus vai me libertar, Deus vai me curar. Aí estou desempregado, mas estou acreditando que nesta semana Deus vai abrir uma porta. Você não necessita de um copo com água, uma xícara de farinha, de sal, não necessita nada disso. Deus é mais do que suficiente. Ele não precisa de ajuda. Cuidado com colocar a sua fé nos elementos e não em Deus. Capítulo número 11 de Hebreus, ele nos fala dos heróis da fé. Dos heróis da fé. Homens e mulheres que seus nomes ficaram registrados na santa e soberana palavra de Deus e que permanecem até os nossos dias. E nós vamos estar, a partir de hoje, falando de cada um deles. A palavra de Deus vai nos dizer que esses homens fizeram coisas incríveis, extraordinárias. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Capítulo 11, versículo número 2 de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé. Pai eterno e Deus do céu, Senhor, nesta manhã, ó Deus, abençoa cada um dos nossos irmãos, amigos. Pai, estamos iniciando uma nova semana, meu Deus. Senhor, uma semana para muitos com grandes expectativas,
com grandes projetos. Meu Pai, que Tu venha, Senhor, honrar a fé de cada um daqueles que Te buscam, Senhor, com um coração sincero, que Te buscam, Senhor Deus, sabendo que Tu eres Deus, que Te adoram, que Te louvam, que honram, Senhor Deus, o Teu nome. Pai eterno, abençoa, meu Deus, e abre portas para aquele que está procurando um emprego. Que Tu venhas abrir uma porta, Senhor, para que com dignidade Ele venha trazer o sustento para o seu lar. Senhor, supre na necessidade desse homem e dessa mulher. Senhor Deus, talvez está faltando o alimento no seu lar, mas, ó Pai, Tu eres poderoso, Tu eres o Jeová Jireh, o Deus provedor. Senhor, aqueles que creem no Teu nome, que venham receberem, meu Deus, aquilo que eles estão acreditando no seu coração, que Tu vais suprir em cada uma das suas necessidades. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, recebam agora, neste momento, uma unção de cura, e que Tu venhas, Senhor eterno, arrancando toda sorte de dores, tumores benignos e malignos sejam arrancados agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Tu venhas trazer cura, venhas trazer libertação. Abençoa aquele homem e aquela mulher que neste momento estão saindo para os seus trabalhos ou já estão na rua, caminho ao seu lugar de trabalho. No escritório, na empresa, na fábrica, onde for, Senhor, que Tu venhas guardá-los e livrá-los de todo mal. Senhor, que eles venham terem graça diante dos seus empregadores, aos jovens, aos adolescentes e às crianças. Senhor, que estão indo para as creches, para os colégios, para as faculdades, que Tu venhas livrá-los, Senhor Deus, de tudo aquilo que vem em contra da Tua palavra. Afasta da vida deles aqueles homens e aquelas mulheres perversos que querem perverter a sua fé, que querem, Senhor Deus, instruí-los em coisas nefastas, imorais, que vão em contra da Tua palavra, meu Deus. Senhor, que Tu derrames da Tua graça, do Teu amor sobre aqueles que ficam nos lares, guardando-os e livrando-os de todo mal e de todo homem e de toda mulher mal-intencionada. Que venhamos ter uma semana cheia da Tua presença, da Tua graça e uma semana de vitória. Declaramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida e sobre seus familiares, em nome de Jesus. Amém.